Boa tarde, nós somos Rádio Inquieto, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, no pontapé de saída, a hora do treinador. E hoje estamos em Enfias, viemos conhecer o Enfias e o seu treinador. Pedro Abreu, desde já agradecemos a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta, para falarmos um bocadinho da tua carreira e do teu clube. Pedro, como é que começa esta paixão pelo futebol? Adriano, antes de mais agradecer ao Adriano, ao Filipe e ao Ilan nas pessoas da Rádio Inquieta, um projeto que me apraz imenso, que apraz imenso à comunidade de Guimarães, mas não só. Uma rádio que, apesar de ser algo digital, algo ainda num meio pequeno, está-se a tornar muito grande e vivencia já com experiências demasiado grandes para aquilo que é o número de recursos humanos que tem. Por isso, desejar-vos os maiores sucessos, desejar que a Rádio Inquieta continue com este trabalho, que é imensamente produtivo e valioso para a nossa sociedade. Obrigado, Pedro, mas isto vai depender muito de vós, que são, eu diria que, nossos companheiros nesta caminhada. Nós, se calhar, ou pelo menos eu não me considero alguém que vocês deviam entrevistar. Não sou uma pessoa muito interessante, porque eu falo muito sobre futebol e falo pouco sobre outras coisas, pelo menos neste meio. Se calhar se entrevistassem aí o nosso balneário, gostariam mais e teriam muitas mais visualizações do que propriamente com o treinador, que é um chato e que basicamente só fala sobre as mesmas coisas. Adriano, respondendo à primeira pergunta, a minha carreira começa como jogador, como quase todos. A paixão pelo futebol começa nas ruas, mas depois passa para os pelados da altura, não os sintéticos de agora, e foi imensamente feliz. Foi uma carreira enquanto jogador de formação imensamente feliz, com muita vontade de jogar à bola, porque era isso que eu gostava de fazer. Depois os estudos também se interligam com aquilo que é o meu amor ao futebol e acabo por seguir para uma universidade, para a área de desporto e seguir depois, conforme, para uma carreira de treinador de futebol. E de professor de educação física, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer. Pedro, tu falaste que começas nos pelados e eu apetece-me perguntar-te, e vou mesmo perguntar, se tivesse essas condições no início, que bem te sentirias? Sim, eu acho que também faz parte da evolução enquanto clube, enquanto modalidade, enquanto sociedade. Nós cada vez queremos dar melhores condições para as práticas, cada vez queremos dar melhores condições a todos os nossos atletas. Na minha altura, as melhores práticas faziam-se nos pelados, eram as condições que os nossos clubes nos permitiam e nós gostávamos do futebol como eles gostam hoje. Não acho melhor nem pior, cada uma delas tem as suas valências, cada um deles tem os seus eixos de progresso, mas eu gostei muito de jogar onde jogava. Se hoje jogasse na relva também ficaria muito feliz, claro. Cresceste na dificuldade e provavelmente olhas para isto hoje e dizes que estes jogadores têm umas condições de progressão muito mais vantajosas. Isso é uma pergunta um bocadinho dicotómica, num sentido simples. Eu acho que o pelado, pela sua relevância, pelas suas características específicas, tinha coisas que o relevado não tem. A bola batia, nós não sabíamos como é que haveríamos de fazer uma recepção. A bola, quando batia no chão, tanto poderia subir 1 metro como poderia subir 20 centímetros, ou poderia ficar estancada no chão, conforme as condições do pelado. E aquela bola que nos dias de chuva pesava... uns bons quilos, não era? Nem quero falar sobre isso, que cada vez que ela batia na cabeça a gente ficava com ideias totalmente distintas. Mas é isso, eu acho que o pelado trazia coisas que hoje o relevado não traz, mas hoje o relevado também traz coisas que o pelado não trazia, como, por exemplo, a velocidade do jogo é muito maior neste momento e hoje consideram-se coisas totalmente distintas para o futebol que antes não se consideravam. Se antes o futebol teria que ser mais físico por causa dessas questões inerentes ao terreno, hoje o futebol tem que ser mais intenso, quer do ponto de vista físico, técnico e tático, coisa que não acontecia tanto na altura. E tu, como formado em Educação Física, com experiência do futebol, sentes que hoje em dia se trabalha muito melhor do que se trabalhava na altura? Lá está,
tendo em conta aquilo que acontecia na altura, eu acho que nós tínhamos experiências e vivências, não inter-clube, mas sim na nossa vida diária, que nos permitiam conseguir certas valências que hoje não conseguimos dentro de um clube. Nós procuramos cá fazê-lo com a nossa formação, mas nem todos o conseguem fazer. O que é que eu quero dizer com isto? O Adriano certamente passou a sua infância a saltar, a correr pelo meio dos montes, a subir a árvores, a construir cabanas, a ter que jogar à apanhada, ter que jogar a 1001 jogos, que hoje em dia, pelas questões da sociedade, não se permitem jogar, pelas questões de segurança que hoje existem, mas que para si, certamente, e que para todos os outros, foram muito valiosos naquilo que é o seu repertório motor hoje. E nós hoje temos essa dificuldade. As crianças hoje vivem muito mais presas. As crianças vão para a escola, saem da escola, vêm de carro para o treino, saem do treino, vão de carro para casa. Não têm o repertório motor que nós tínhamos na altura. Não têm porque não têm condições para o ter. Não têm essa liberdade que nós tínhamos na altura para o ter. Porque hoje a sociedade é muito menos segura do que era antes. Oh Pedro, nessa altura estás no Enfias, mas trabalhaste eu diria que em vários futebols, desde o futsal ao futebol feminino, ao futebol jovem. Há muita diferença entre estes futebols, se assim poderemos chamar? Eu acho que a diferença reside principalmente, obviamente, ao longo, tendo em conta o ponto de vista racional de cada uma das etapas de formação. Obviamente, a diferença reside na velocidade de jogo, principalmente, porque nós temos, eu digo isto porque nós temos infantis que pensam tão bem o jogo como os jogadores séniores. Só que, infelizmente, ainda não têm a maturidade cognitiva e a maturidade física suficiente para poder jogar num contexto sénior. Mas já pensam o futebol dessa forma. Já o pensam tão bem ou melhor que alguns séniores. Sendo sincero, acho que reside na qualidade individual dos jogadores, principalmente, e nessa velocidade de jogo, porque de resto, futebol é futebol. É marcar E golos ou nesses sofrer. futebols todos, qual é aquele em que te sentes mais confortável? Não tenho um, eu prefiro viver nesse desconforto de tentar encontrar diariamente aquele que mais gosto, na verdade. É o desafio por aquele que eu mais gosto. Eu não ando no desafio pelo desafio só em si, quero encontrar algo que eu goste realmente de fazer, independentemente do retorno financeiro que isso me trouxer. Se me perguntar neste momento, tenho sucesso nisso, tenho o maior sucesso de todos. Vivo a trabalhar com séniores e vivo a trabalhar com formação diariamente e tem sido um ano de experiências enormes e de uma aprendizagem top, a nível top mesmo. E este Enfias, quem é? Clube jovem, que jogava no Popular? Sim, um clube jovem, mas já com alguns anos de popular e alguns anos enquanto freguesia, uma identidade enorme enquanto freguesia, que muito é parecida à identidade do vizelense, com muita garra, com muita vontade, com muito querer e muita ambição, independentemente da valia técnica que possa ter, vai à guerra com aquilo que tem. Dificuldade em requisitar jogadores para a tua equipa, sabendo que está na última divisão da Associação de Futebol de Braga, mas estas condições ajudam? Sim, acima de tudo, nós conversávamos há um bocadinho sobre isso. Eu acho que o Enfias ganha por aquilo que tem em termos humanos. Nós temos muita gente que nos ajuda diariamente, que ajuda os jogadores. Aos jogadores não falta nada, mas mesmo os próprios jogadores têm uma identidade muito parecida com aquilo que nós temos enquanto equipa técnica e aquilo que nós temos enquanto clube, enquanto direção e enquanto freguesia de Enfias. O que por si só ajuda muito ao crescimento do clube. O clube é pequeno, é novo, mas tem de uma valia enorme desse ponto de vista dos recursos humanos, que logo por si só catapulta o clube para outro nível. Estás convencido que a mensagem que vai ser passada por quem cá joga nesta altura, que vai favorecer ou ajudar para que na próxima época este clube tenha melhores condições
a nível técnico dos jogadores? Sim, sim e não. Tudo aquilo que nós queremos para a próxima época já está a ser tratado por nós também. Portanto, nós temos bem vincado o processo e os passos que temos a dar para que o clube cresça na próxima época. Não estamos à espera que venha aqui nem o Cristiano Ronaldo, nem alguém desse género bater-nos à porta por causa das nossas qualidades humanas ou aquelas que estão intrínsecas ao clube. Agora, uma coisa é certa, nós este ano tivemos alguns jogadores que nos bateram à porta e que realmente são mais-valias para o clube neste momento, pelo que se isso acontecer nos próximos anos, não temos problema algum em abraçá-lo e em trazê-lo para o seio do nosso clube. E a competição em que o Benfica está inserido, que vale esta competição? E como é que tu vês a classificação atual da tua equipa, sabendo que motivar uma equipa que tem, eu diria que, alguma dificuldade nesta competição, como é que tu motivas os jogadores? Os jogadores têm que ser motivados por eles próprios pelo processo de aprendizagem. Essa é a primeira. Eu não me acredito que nenhum jogador, independentemente dos resultados, depois de todo o trabalho que nós temos aqui à semana, que não encontre os pontos positivos que este nosso processo está a trazer ao clube. Motivar os jogadores é sempre muito mais fácil sobre vitórias do que sobre derrotas. Nós neste momento vamos numa fase um bocadinho negativa e, portanto, essa motivação pode escassear um bocadinho, mas se os jogadores que jogam não têm motivação, o que será dos jogadores que não jogam, não é? Nesta divisão. E nós temos esse fator predominante, nós temos alguns jogadores que não jogam, não são muitos, mas os que jogam menos, que demonstram diariamente que querem jogar, e isso ajuda e de alguma forma passa para os jogadores que jogam a motivação de jogar todos os dias aqui neste clube. E tu, como treinador, preocupa-te aqueles que não jogam, sabendo que a motivação de jogar já por si é uma mais-valia para os que jogam, e aqueles que são menos vezes opção pela parte do treinador, preocupa-te esses jogadores que jogam menos? Sim, Adriano, isso é obrigatório neste contexto. Vejo muitas vezes, nós vemos as conferências de Primeira Liga e isso tudo, vemos alguns treinadores com posições totalmente distintas sobre esse assunto. Na verdade, eu acho que a Primeira Liga é um contexto totalmente distinto daquilo que nós vivemos cá. E nós não nos podemos reger pelas mesmas regras que eles se regem. Nós cá vivemos com jogadores que são trabalhadores a tempo inteiro noutros contextos, em que chegam cá depois de um dia totalmente exaustos, sem estar com as famílias o dia todo, e só as vão ver, quer aos filhos, quer às esposas, no final desse dia. E nós temos que nos preocupar com eles por causa desses assuntos, porque eles dão primazia a este clube, independentemente de não ganharem dinheiro, independentemente de não jogarem ou jogarem menos, e independentemente de terem outras prioridades também na vida, põem-nas por vezes de parte para ajudar aqui o nosso clube. Então, se nós não ligarmos a esses, não conseguimos ligar a mais ninguém. Essencialmente, o trabalho de balneário é mais importante do que o trabalho de campo? Eu acho que os dois são importantes. O balneário nestas divisões, para mim, é 70% ou 80% daquilo que é o sucesso do clube por si só. Eu ia há bocado, e não me respondestes, porque passaste para uma outra da explicação. Esta competição em que está inserida o IFIAS, que competição é esta? Que competição é esta? É algo difícil de responder, não é? Por si só, é a última divisão da Associação de Futebol de Braga. Mas encontras futebol de qualidade, encontras jogadores bons tecnicamente, trabalhos de treinadores muito bem definidos durante a semana. E eu vou-lhe ser sincero, eu tenho um caderno em que todos os fins de semana, quando defrontamos alguma equipa, eu tento deixar lá bem explícito aquilo que eu tentei aprender com aquele jogo, aquilo que foram as minhas maiores dificuldades e aquilo que foram, em certos momentos, a forma que nós encontramos de ultrapassar os obstáculos que a equipa adversária nos trouxe.
e todos os fins de semana nós temos obstáculos totalmente diferentes. Neste nível, apesar de tudo, apesar da qualidade individual dos jogadores ser algo que traz realmente resultados ao clube por si só, há trabalhos de treinadores fantásticos, alguns dos quais não estão a ter o sucesso que deveriam ter, mas porque o sucesso depende de mil e uma variáveis, que não só a qualidade do treinador e a qualidade dos intervenientes, mas encontramos jogadores de nível totalmente distinto daquilo que é a média dos jogadores de cá e treinadores com uma qualidade acima da média. E quando encontras equipas que olhas para aquilo e vês que tecnicamente a equipa não está nos patamares superiores, mas notas que vêm com os índices motivacionais que dificultam muito a tua tarefa. Sim, tivemos ontem um exemplo disso. Nós perdemos contra o último classificado ontem, porque realmente nós até éramos melhores do ponto de vista técnico e tático, mas eles tiveram um índice motivacional muito superior ao nosso e condicionaram-nos a partida completamente. Nós estávamos presos também do ponto de vista emocional, sabemos que os resultados são uma sobrecarga sobre nós, mas o deles também não estava a ser muito melhor. Eles só tinham um ponto até ontem, e ontem os índices motivacionais deles foram superiores aos nossos, e isso foi uma lição para nós, que acabamos por perder o jogo, ainda a ganhar 1-0 nos últimos 10 minutos. Mas isso vale para um jogo, num campeonato inteiro. O trabalho feito pelas equipas técnicas e a qualidade individual dos jogadores tende sempre a sobressair. Sobressai sempre, sempre. Isso sem dúvida. Não há... Nem posso dizer nada sobre isso. A qualidade individual dos jogadores vai sempre sobressair. Há casos que, por exemplo, nós temos o caso da nossa série do Campelos, que inicia um projeto com jogadores de uma qualidade imensa, mas por vários fatores, inclusive é azar por vezes. Contra nós ganhámos o jogo e o jogo foi praticamente todo deles. Mas o azar também faz parte do futebol e eles tiveram esse azar. Eram jogadores de uma mais-valia enorme e não estavam a conseguir resultados. Hoje o Campelo está numa classificação que não é verdadeira, não é realista para com a qualidade do plantel, mas isso vai acontecendo aqui ou ali, quase como um desvio padrão à regra. A regra por si só diz que a qualidade do plantel e a qualidade da equipa técnica irão sempre sobressair em qualquer tipo de campeonato. E as questões táticas e a dinâmica do jogo? Em que patamares é que tu colocas o sistema tático e a dinâmica da equipa? O sistema tático vão ser sempre números ou vão ser sempre quase uma disposição inicial da nossa equipa. A dinâmica, sim, é que traz alguns problemas. Nós, vendo o sistema tático da equipa adversária, à partida saberemos como anulá-lo. Depois depende daquilo que é a dinâmica, ou seja, as trocas posicionais que vão existir em cada momento de jogo, isso sim é algo que eu ponho num patamar totalmente distinto. Uma equipa pode começar numa disposição de 3-4-3 e com trocas posicionais virar para um 4-4-2 ou para um 3-5-2, e isso é que nos coloca, enquanto treinadores e enquanto equipa, alguns problemas do ponto de vista tático. Sem dúvida, essas dinâmicas já estão implementadas nesta divisão, já há muitos treinadores a colocar dinâmicas super interessantes aqui, por vezes não conseguem, por várias razões, porque o jogador pensou de uma forma diferente, não se identificou com aquilo que era o princípio da equipa, agiu de uma forma diferente, não está motivado para agir também daquela forma, ou simplesmente por azar aquilo não aconteceu. Há mil e um fatores que podem depois derivar para o sucesso ou o insucesso das equipas, mas as dinâmicas, sem dúvida, são a coisa mais importante do ponto de vista tático. E a preparação de um jogo durante a semana, como é que tu o fazes e como é que tu estudas a equipa adversária? Que ferramentas é que tu tens para ter um conhecimento mais amplo da equipa que vais enfrentar no fim de semana? Eu esqueci-me de dizer também na anterior que depois também
interligar-se com esta questão que me fez. É muito importante, do ponto de vista estratégico, assumirmos algumas nuances a cada jogo. Cada jogo tem uma vida por si só e nós, todas as semanas, tentamos criar diferenças na nossa forma de jogar para conseguir colmatar os nossos problemas e as vantagens da equipa adversária e, por isso, também tentar ferir a equipa adversária no bom sentido e conseguir fazer mais golos que ela. Durante a semana, nós estudamos o jogo, quer o jogo que se passou durante o fim de semana anterior, quer o jogo que já tínhamos feito com a equipa adversária, quer outros jogos que a equipa adversária, de alguma forma, disponibilize através de redes sociais ou outras formas, para podermos perceber quais as dinâmicas que a equipa tem, que a equipa apresenta, que nuances é que a equipa apresenta na forma de defender e atacar contra certos sistemas táticos, para depois, nós em conjunto com a equipa técnica, realizarmos um briefing que nos permita dizer, sim, nesta semana vamos trabalhar isto desta forma, vamos sair a jogar desta forma, vamos tentar criar situações perto da baliza adversária desta forma para conseguir ganhar o jogo. E a mensagem que tu passas durante a semana, sentes que hoje em dia o jogador já ouve melhor, já escuta melhor, já entende melhor aquilo que tu transmites para eles? Sim, no início é sempre uma questão, uma fase de adaptação, equipa técnica, jogadores, mas nós sempre tivemos essa facilidade cá. A equipa sempre apresentou uma boa vontade e uma grande motivação para aprender connosco e nós aprendermos com eles. Foram muito amigos nesse ponto de vista, ajudaram-nos imenso na nossa adaptação cá e eu tenho a certeza que depois o trabalho diário, a forma como nós falamos com eles, aquilo que eles veem que nós lhes transmitimos, aquilo que nós lhes tentamos ajudar a melhorar do ponto de vista individual, porque é isso, eu disse um bocado a ensinar, claro que nós ajudamos a que eles aprendam, nós não ensinamos, ajudamos a que eles aprendam, ajudamos a que eles melhorem, e é esse o nosso objetivo sempre como treinadores e como equipa técnica, ajudar a que eles melhorem individualmente para depois catapultar isso para o ponto de vista coletivo. E o que é que treinar uma equipa que chega aqui ao fim do dia, já o disseste há bocadinho, abdicar um bocadinho da família, chegarem cansados do treino, que trabalho é que tu fazes diferente para que eles se sintam motivados a virem treinar todos os dias de treino e virem com a motivação necessária para que o treino corra de feição, sabendo que eles não são profissionais, que eles não têm vencimentos, eles vêm aqui pelo amor ao futebol e essencialmente também por estarem num grupo que lhes dá algum carinho e que sentem algum conforto. Temos várias coisas que nós fazemos para ajudar à motivação dos jogadores, várias mesmo. Temos reuniões com eles, temos competições internas entre eles, que depois, em certos momentos, alocam jogadores para a primeira equipa. Ou seja, por exemplo, quem ganha a nossa competição interna semanal tem um lugar logo no nosso 11, é obrigatório. Não sou eu que o decido, são eles que têm que dar no campo e ganhar essa competição, e fica automaticamente dentro do 11. Depois os outros 10 poderá ser parte da escolha do treinador ou da equipa técnica em conjunto, mas há um que tem que jogar obrigatoriamente, que é quem ganha essa competição. Isso é um exemplo de uma das coisas que nós fazemos, mas eu acredito que o principal, acima de tudo, é aquilo que nós fazemos cá diariamente para ajudá-los a melhorar individualmente. Nós tentamos trabalhar todos os dias conteúdos diferentes que os ajudem a evoluir enquanto jogadores. Nós temos treino físico para eles, antes do treino. Temos o nosso treino e depois temos treino individualizado para cada um dos nossos setores, durante cerca de 20 a 30 minutos após o nosso treino, que os ajuda a complementar algum desses eixos de progresso
e que ajuda, de alguma forma, a sobressair aquilo que eles têm como valências. Pedro, és um treinador jovem, eu diria que estás no início da carreira, embora já tenhas treinado e tenhas experiências diferentes, como já falámos no início da conversa, mas objetivos para a tua carreira? Neste momento eu diria que o meu objetivo é ter sucesso no Enfias. Essa é sem dúvida mesmo, a minha maior ambição neste momento. Não vivo a pensar... Até porque, desculpa lá interromper, até porque se costuma dizer, se não mostras a tua competência aqui, provavelmente ninguém vai olhar para ti, não é? Certo, mas eu acho que a competência é diária, não tem a ver unicamente com o resultado em si. Nós apresentamos a nossa competência em conversa, por vezes com o presidente, com a pessoa que trata dos nossos equipamentos. A conversa que nós temos diariamente flui para que eles percebam também a nossa competência enquanto gestores de recursos humanos, enquanto gestores de uma organização que tem pessoas, que tem vida própria. Toda essa competência é vivida diariamente. Mas o meu caso não é... Eu não tenho que mostrar aqui para depois subir para outros pontos. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mesmo... Eu, quando abracei este projeto, abracei de corpo e alma e quis que este projeto tivesse o maior sucesso possível. E o maior sucesso passa na minha opinião, passa por dar uma felicidade a todos aqueles que nos acompanham diariamente enquanto adeptos, que fazem quilómetros e quilómetros. Vocês se calhar não têm noção, mas nós tivemos, por exemplo, no Gerês, a um domingo à tarde, tivemos cerca de 80 adeptos a ir ver a nossa equipa a jogar. Vemos os nossos júniores aqui a jogar e temos muitas vezes muitos adeptos a querer saber, a querer ver o jogo e a querer ver os nossos próximos séniores a jogar. E o nosso sucesso passa por fazer crescer o clube da melhor forma e torná-lo cada vez mais autónomo, para que no dia em que eu saia, o clube seja maior e que consiga viver sem a minha presença. E esse é o meu ponto principal. Ajudá-lo a crescer, a ser sustentável, a ser autónomo, e que conheça os passos para que no futuro ainda seja maior. Isso para mim é o sucesso deste clube e será sempre o meu. Se eventualmente viesse outro clube apresentar o interesse na minha forma de trabalhar, teria que ter este mesmo processo. Teria que ter esta ideia de que o treinador não é só um treinador, é alguém que pensa a organização, é alguém que tem autonomia na organização e alguém em que o sucesso tem que lhe ser posto às costas, porque os insucessos também são. Pedro, muito mais haveria para dizer, até pela tua carreira, muitas coisas ficaram por contar, mas o tempo é escasso e chegamos ao fim da nossa entrevista ou da nossa conversa. Desde já agradeço-te destes 30 e alguns minutos que estivemos à conversa. A Rádio Inquieta agradece a ti e ao Enfias a disponibilidade que tem para connosco. Em nome do Enfias, Adriano, agradecer uma vez mais à Rádio Inquieta e desejar-vos mesmo os maiores sucessos. Muito obrigado por esta visita. Obrigado. Obrigado.